Paz do Senhor Jesus, saúdo a todos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal Sola Escritura. Meu nome é Jorge. Vim neste dia de hoje para compartilhar a palavra do Senhor com todos aqueles que não têm acesso à palavra de Deus, visto que as igrejas estão fechadas nesse tempo que estamos atravessando da pandemia, o coronavírus. Esta é a oportunidade de você ouvir a palavra de Deus na sua vida. Te convido a prestar muita atenção e a permaneceres atento a ouvir a palavra de Deus. Hoje trago-te uma palavra muito importante que você deve ouvir, que todo mundo deve ouvir. Então, permaneça aí e ouça a mensagem do Senhor. Estaremos meditando no livro de Salmos, capítulo 53, verso 1 e 2. Estou lendo. Disse o nécio no seu coração: não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Ore conosco neste momento, em nome de Jesus. Pai, te dou graça, te bendizo, te exalto, te magnifico. Ó Senhor, louvado seja o seu santo nome. Seja adorado o teu nome, Deus. Pois o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Pai, carecemos da sua misericórdia, carecemos da sua graça. Senhor, oh Deus, Senhor, foi lida a tua palavra neste dia. Que o Senhor venha nos dar graça e misericórdia, para que com justiça possamos ministrar a tua palavra e que todos que estão nos ouvindo venham a ser edificados pela sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor venha, Pai, nos liderar, venha, Pai, nos dirigir, a fim de a mensagem do Senhor chegar nos corações de todos, que o Espírito de Deus venha se mover, levando todos à salvação por intermédio da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro e te glorifico por quando o Senhor é Deus e que o Senhor venha receber glória hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos amados, esta palavra do Senhor que estivemos aqui a ler, ela que estaremos meditando neste dia de hoje. Ela que estaremos meditando no seio das nossas vidas neste dia. Nós vimos aqui no versículo 1, onde nós lemos que o mundo está ignorando a Deus, está ignorando a existência de Deus, está praticando iniquidade, está praticando iniquidade, está abominando a Deus, está praticando a iniquidade diante da face do Senhor, ignorando a sua existência diante deste mundo. Todos estão vivendo em pecado, estão vivendo longe de Deus, estão vivendo no pecado, ignorando a existência do Senhor. O mundo atualmente, ou o mundo desde o princípio, o homem em si mesmo, desde o princípio, tem sido ignorante diante de Deus, tem sido ignorante diante da presença de Deus, tem ignorado a existência de Deus. O mundo desde o princípio tem sido assim. O mundo é pecador desde o princípio, tem sido assim diante da presença de Deus. Pois o que me chama a atenção no versículo 2 diz que a face de Deus, ou os olhos de Deus, estão atentos sobre os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Os olhos de Deus estão atentos sobre a terra, para ver se há alguém que tem entendimento e o busque. Mas qual é o resultado que Deus está achando quando Ele está sondando a terra?
quando ele está sondando, quando ele visita os filhos dos homens, quando ele visita a terra, quando ele vê essa terra, o que Deus está achando diante da terra? Pois é, Deus está vendo o povo vivendo no pecado, Deus está vendo o povo praticando iniquidade diante da presença dele, está vendo pessoas que vivem praticando o mal. Deus não está vendo ninguém que pratique o bem, Deus não está vendo ninguém que pratique a justiça diante da terra. Do que isso é resultado? Do que isso é resultado? Por que os homens vivem assim? Por que os homens são maus? Por que os homens são maus? Por que os homens vivem praticando iniquidade e vivem ignorando a existência de Deus? Quando nós vemos o livro de Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 3, ela diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer debaixo da terra. Todos os homens são pecadores. E no mesmo livro de Romanos, capítulo 5, versículo 16, por aí em diante, ela mostra que o pecado veio através de um homem, isso é, Adão, e todos os homens debaixo da terra foram feitos pecadores. Então, através dessa palavra, vem dizer que todo homem debaixo da terra é pecador, todo homem debaixo da terra é mau, é pecador pela sua natureza, desde a sua nascença. O homem é pecador, o homem já é pecador. E isso tem se manifestado pelas atitudes, vivendo em iniquidade, vivendo no pecado, vivendo praticando mal, vivendo fazendo maldades diante da face do Senhor. É por isso que nós vemos notícias e notícias dia após dia, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias como esse que nós já estamos atravessando, nós ainda conseguimos ver pessoas violando crianças, ainda conseguimos ver pessoas roubando, ainda conseguimos ver pessoas assassinando os outros, ainda conseguimos ver pessoas fazendo mal nesse tempo que estamos atravessando. Então, nada está parando o homem, pois o homem é mau. O homem é mau na sua natureza. Isso não é novidade. Mas qual é a coisa terrível diante de tudo isso que está acontecendo? É que os olhos de Deus, os olhos do Criador dos céus e da terra estão atentos sobre a terra, estão olhando a terra, estão olhando tudo quanto está acontecendo debaixo do mundo, debaixo da terra, está vendo tudo quanto está acontecendo aqui onde nós estamos vivendo. Os olhos de Deus estão atentos. O que isso significa? Significa que Deus está vendo tudo quanto você está fazendo. Deus está vendo está contemplando o modo como você vive, as coisas que você tem feito. Deus está vendo todas as coisas que estão acontecendo debaixo da terra. Deus está contemplando o seu pecado. Deus está vendo com os olhos dele. Por quê? Porque Deus é um Deus onisciente, é um Deus que está em todos os lugares. No livro de Jeremias, capítulo 23, verso 23, nos mostra que porventura alguém pode fugir da presença de Deus, porventura alguém pode fugir da presença de Deus, e ainda vem dizendo, será que porventura eu não encho os céus e a terra? Aqui nos mostra a onisciência de Deus, que ninguém pode fugir da presença de Deus, ainda que a pessoa possa fugir para qualquer lugar, onde possa se esconder, ninguém pode fugir da presença de Deus, pois Deus está em todos os lugares. A grandeza de Deus enche os céus e a terra. Significa que onde você estiver, Deus está lá e Deus está te vendo. Deus está vendo como o mundo está vivendo. Deus está contemplando os assassinatos. Deus está contemplando como o homem vive. Está contemplando a maldade do homem. Está contemplando a sua maldade. Está contemplando tudo quanto o mundo está fazendo. Deus está contemplando porque Ele está em todos os lugares. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus, Ele sonda os corações. Ele sonda os corações. Isso mostra que Deus vê tudo quando se passa no seu coração, vê tudo quando se passa na sua mente, tudo quando você está fazendo no escondido, tudo quando você está fazendo longe da visão das pessoas, que ainda que as pessoas não te vejam, saiba que Deus está te vendo. Deus está vendo o seu pecado. Deus está vendo tudo quando você está fazendo no esconderijo, se escondendo das pessoas, se escondendo dos seus pais, se escondendo da visão de todas as pessoas. Deus está vendo tudo quando você está fazendo. Deus está vendo. E qual é a coisa terrível em tudo isso? Qual é a coisa terrível em tudo isso? É que, sendo Deus criador dos céus e da terra,
sendo que tudo existe por causa dele. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas existem. Todas as coisas existem por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito terá sido feito. Tudo existe por causa de Deus. Deus é o Criador dos céus e da terra. Se você está aqui é porque Deus está permitindo. Se você está vivo é porque Deus está permitindo. É pela permissão de Deus, é pela graça de Deus que você continua vivo. E Deus é o princípio e o fim. Quer dizer, que tudo está no controle de Deus. Este mundo está no controle de Deus. Tudo depende de Deus. A autoridade de dar vida e de tirar a vida está nas mãos de Deus. E veja só como os homens estão vivendo debaixo da visão desse Deus que tem todo o poder, diante da visão desse Deus criador e esse Deus santo, esse Deus que odeia o pecado, que odeia a maldade dos homens, esse Deus justo, esse Deus que não suporta contemplar o pecado dos homens, esse Deus que é puro dos olhos. Veja como as pessoas estão vivendo debaixo desse Deus. É muito perigoso a atitude que o mundo está a ter diante da visão desse Deus. Pois Deus, ele está errado por causa do pecado da humanidade. Deus, ele castigou os homens no Velho Testamento, castigou os homens no Velho Testamento, o povo de Sodoma e Gomorra, que pecava contra Deus, até que o pecado deles chamou a atenção de Deus, e Deus os castigou, enviando fogo, destruindo aquela nação, destruindo toda a cidade, e somente justos que estavam lá foram livres daquela destruição, da ira de Deus. No tempo de Noé, nós vemos Deus destruindo a cidade, punindo a cidade através do dilúvio, pois as pessoas estavam vivendo no pecado, as pessoas estavam abominando a Deus, estavam vivendo no pecado, dando-se em casamentos impuros, praticando a iniquidade. Então Deus se irou, Deus zangou e derramou chuva, derramou dilúvio para destruir a todos. E somente Noé e a sua família, aqueles que acharam graça diante dos olhos de Deus, aqueles que eram justos, íntegros diante da presença do Senhor, foram livrados dessa ira. E como é que você está vivendo ao ponto de você não merecer a ira de Deus? Como é que você está vivendo a fim de você não merecer a ira de Deus? Todo homem que está distante de Deus, todo homem diante dessa terra é merecedor da ira de Deus. Por quê? Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todo homem pecador está separado da presença de Deus, porque Deus é santo, Deus não convive com o pecado. Todo mundo está condenado à ira de Deus, está condenado ao inferno, por causa do seu pecado, e será assalariado pela morte eterna. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O seu pecado vai te condenar, ou o seu pecado está te condenando diante da visão de Deus. Está te condenando diante da visão de Deus, porque o mesmo pecado te separa de Deus. Segundo, porque todos que não creem em Cristo já estão condenados. João capítulo 3, versículo 18. Todos que não creem em Cristo já estão condenados. Todos que não conhecem a Deus, todos que não reconhecem a Deus na sua vida como Senhor e Salvador, estão condenados diante da visão desse Deus. Estão condenados. A sua alma está condenada a um inferno. A sua alma está condenada a ser jogado no inferno, ser atormentado para todo sempre, em castigo do seu pecado. Todos são assim, pois a visão de Deus está atenta sobre todos os homens. E Deus não está encontrando pessoas que o busquem com entendimento debaixo dessa terra. Pessoas que o busquem, pessoas que se aproximem dele. Deus não está encontrando, pois todos estão praticando a iniquidade debaixo da terra. Todos estão praticando a iniquidade. E por causa disso, Deus vai julgar este mundo. Vai julgar todos. Todos vão pagar por tudo quando estão praticando debaixo dessa terra. Deus vai punir o seu pecado. Tudo não vai terminar por aqui. Haverá um pago, haverá um salário por causa do seu pecado, do seu modo de viver, do seu modo de agir, do seu modo de falar. E nada poderá impedir com que isso aconteça na sua vida. Nenhuma bondade sua vai evitar com que a ira de Deus desça sobre ti. Nenhuma bondade pessoal pode evitar com que a ira de Deus desça sobre a sua vida. Porque mesmo você ser bom, praticando o bem, mas se você não tem Deus, continua na mesma. A sua bondade, o seu modo de viver
estando longe de Deus, nada do que você faz significa para o Senhor. E você continua condenado. Então, o que fazer diante dessa situação? Trago aqui uma boa nova para a sua vida. Trago uma boa nova para a sua vida. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Trago aqui uma boa nova. A solução de você subsair dessa situação de condenação, a fim de você não ser condenado por causa do seu pecado, a solução é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Deus o enviou por amor. Deus amou o mundo, por amor do mundo, por Deus não desejar com que o mundo perecesse, Deus não desejar com que o mundo pereça, não desejar com que o mundo seja condenado ao inferno, pois Deus, Ele amou este mundo, ao ponto de entregar o seu próprio Filho, sacrificar o seu próprio Filho, a fim dele morrer no lugar do pecador, morrer por todo mundo, carregando os seus pecados, o pecado da humanidade, o Filho de Deus morrer sem culpa, se entregando no lugar de todos os pecadores. Jesus veio neste mundo e se entregou por todo mundo, se entregou pela sua vida, para que a punição do seu pecado não fosse dado a ti, mas fosse exterminado tudo nele. Jesus pagou o preço do seu pecado. Jesus carregou o pecado da humanidade, pagou o pecado da humanidade naquela cruz. O sangue que ele jorou naquela cruz, ele pagou o seu pecado. Pois como você pode sair nessa situação? É arrependimento e fé. Arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que você está num estado de condenação, reconhecer que você está condenado, reconhecer que você não tem capacidade, você não tem capacidade de se salvar diante da visão desse Deus, você não tem capacidade de se livrar do inferno, do castigo que está por vir, você não tem capacidade de se livrar da ira de Deus que se manifesta na vida de todos que não têm Deus, de todos que estão distantes de Deus, pois muitos que não têm Deus não têm paz, não têm alegria, ainda que tenham dinheiro, tenham tudo não é suficiente, pois não tem aquilo que é o mais importante, que é Deus. Então nada poderá te impedir, nada poderá impedir de você ser castigado. Então o que você deve fazer é reconhecer que você é pecador e se arrepender. O que significa arrependimento? Mudar de caminho, mudar de direção que você está tomando, mudar dos seus caminhos, arrepender-se, deixar todo o mal, deixar todo o mal, deixar de seguir a direção da vida que você está levando. Por arrependimento e crer em Jesus e colocar fé em Jesus. O que significa colocar fé em Jesus? Significa você colocar fé naquele que tem poder de te salvar, naquele que tem poder de salvar, naquele que Deus o entregou para que através dele você não fosse punido. Quando você colocar fé em Jesus Cristo, o preço ou o salário do pecado que Deus deverá te dar já não te será dado, pois Jesus já pagou o seu pecado. Somente para aqueles que creem em Jesus Cristo é que serão salvos da ira de Deus, serão salvos da condenação do pecado. Se você depositar fé em Jesus, arrepender-se dos seus pecados e depositar fé em Jesus Cristo, você será salvo, você será isento dessa punição e não haverá mais condenação na sua vida. Então, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus Cristo para a salvação da sua alma, para a salvação da sua alma. A palavra do Senhor nos mostra que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você crê em Jesus, não haverá condenação na sua vida. O que significa que você será salvo. Você será salvo. E você viverá para toda a eternidade na presença de Deus, alegre e feliz, em paz. Pois Deus preparou um reino para todos aqueles que nele crê. Um reino onde não há dor, não há sofrimento, onde haverá paz, haverá alegria para todos sempre. Então, crê em Jesus Cristo para a salvação da sua alma. E neste mundo, você não estará sozinho. Você terá Deus. Você terá Deus te dirigindo, Deus te ajudando, Deus te auxiliando em tudo, direcionando a sua vida, cuidando de si, sendo assenhoreado pelo mesmo Deus. E Deus deseja ver isso na sua vida. Então busque o Senhor na sua vida. Tenha entendimento e busque a Deus para a sua salvação. Então convido a todos que não conhecem a Deus a buscar a Deus,
a se arrependerem e crerem nele. E todos que estão no Senhor, que possam continuar a permanecer nesse Deus, continuarem a buscar a Ele, pois a sua salvação depende do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Ore na presença de Deus, arrependa-se e creia em Jesus Cristo para a sua salvação, pois através de Jesus, Deus não te condenará mais. Deus vai salvar a sua alma, te verá como justo, e não vai te castigar mais por causa do pecado, não vai te lançar para o inferno por causa do seu pecado, mas você será salvo na presença do Senhor. Ore na presença de Deus.